estamos juntos novamente para contar uma história. E essa história é de um homem que, se tornando espírita, tomou um gosto, ficou deslumbrado pelos conceitos, pelos ensinamentos da doutrina espírita. Mas ficou tão empolgado que tudo ele levava ao pé da letra. E em uma tarde, quando estava com os familiares, ele estava no seu quintal da sua casa, que tinha muitas árvores, muitas plantas. E como era costume, ele deixava o evangelho ao lado e tudo que acontecia com ele olhava o evangelho, abria para ler ao que caía e ele achava que a lição era para ele, mas era assim de um extremo. Ninguém se importava com aquilo. Mas uma tarde ele estava no seu quintal e começou a chover muito e com relâmpagos e trovões. E ele, se dirigindo para casa, começou a cair uns raios. E ele, fugindo do raio, entrou debaixo de um galpão, de um coberto que tinha no seu quintal. E viu o raio que caiu no seu quintal e matou até um cachorro dele. E ele ficou apavorado e foi lá consultar o evangelho. Entrou dentro de casa, chamou os familiares primeiro e consultou o evangelho. Abriu aleatoriamente e caiu essa lição: se fosse um homem de bem, teria morrido. E essa lição está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 22. Os familiares tiveram vontade de rir, mas respeitaram. Tirando o lado engraçado da história, nós devemos refletir nessa lição de hoje, na história, que é uma lição. Por que nós devemos, quando abraçamos uma crença, uma religião, às vezes levamos ao extremo de ficar estudando, de ficar achando que tudo aquilo é motivo do que acontece, é motivo principalmente na doutrina, que é culpa dos espíritos, que é por conta disso ou daquilo. Deveríamos nos apegar aos ensinamentos de Jesus, que é muito importante, e como está nesse mesmo evangelho, que está uma lição, o homem de bem, que essa lição nos traz, resumindo, o que devemos fazer para sermos homens de bem. Está escrito assim, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então, e nós vamos cumprir a justiça, o amor, a caridade, debruçados só em estudo, em livros. Não que nós não precisamos estudar, entender as leis, porque para nós entendermos a justiça de Deus, o amor do Cristo, a mensagem que o Cristo trouxe, o seu verdadeiro objetivo, precisamos ler. Mas daí, depois das leituras, observar ao nosso redor tudo o que nos acontece e arregaçar as mangas e fazer o que é necessário para fazermos a nossa melhora, o nosso progresso espiritual. Seja qual for crença que abraçarmos, o espiritismo, o catolicismo, o umbandismo, a Seixonoé, o evangélico, seja qual for a crença, não nos apeguemos à letra, às palavras, aos livros.
Vamos praticar a caridade. Eu li uma mensagem de um amigo que põe toda semana na nossa casa de oração, a Casa Amiga. Ele pôs mediunidade na Umbanda e no Espiritismo. E a orientação do Espírito é que cumprimos a mediunidade com amor, seja lá onde estivermos. E nós, com os conhecimentos que vamos adquirindo, nós precisamos pôr em prática o que nós aprendemos. Então, tudo que nós adquirimos de conhecimento são tesouros, mas que não podemos deixar enterrados. Precisamos mostrar esse tesouro que conhecemos através de obras, de atitudes, e nós precisamos tomar atitudes para sermos homens de bem, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Então, que nós pensemos nessa lição. Muita gratidão e que nós possamos pensar e mentalizar o que nós estamos fazendo com o que nós aprendemos.